O Santos pode demitir Pedro Caixinha a qualquer momento, e isso é informação. Bom, depois da derrota para o Fluminense, uma derrota que eu já comentei bastante com o Edu na live, no meu ponto de vista, ela não foi justa. Sei que o Fluminense tentou jogar um pouco mais do que o Santos, mas o Brasão não trabalhou no jogo. Para mim foi um jogo muito igual, um jogo típico de 0-0, um jogo ruim das duas equipes, mas que ali a sorte esteve ao lado do Fluminense naquele final e o azar ao lado do Santos. E o Fluminense então saiu vencedor diante da expressão do Caixinha na hora que sai o gol, que também não é para menos tomar um gol daquele no minuto que tomou. E também diante das declarações do Caixinha, dizendo que nada do que ele tentou deu certo, que os jogadores não fizeram nada do que ele treinou. Isso me mostra de fato uma perda no trabalho, isso me mostra de fato, talvez, pelo menos na visão da diretoria, um fim de ciclo. Logo depois da partida, o Lucas Mussetti, um dos principais setoristas do Santos, deu a informação de que, conversando com as suas fontes, o Caixinha segue no comando para o jogo do Atlético Mineiro. A minha informação é a mesma. Mas por quê? Não porque a diretoria vai dar mais uma chance para o Caixinha. Claro, se de repente o Santos jogar muita bola, ganhar de 3-0 do Atlético Mineiro, etc., e de repente o trabalho partir para um outro rumo, as coisas podem mudar. Tudo muda no futebol. Mas a minha informação é que o Caixinha só vai ser mantido porque o Santos hoje não dispõe de uma comissão técnica fixa e o Santos não quer arriscar trazendo treinadores do Sub-20. Vamos lembrar que o Zago foi embora para o Atlético Mineiro e ele mesmo já havia treinado o time contra o Sport Recife na última rodada da Série B e foi realmente muito mal. Conseguiu ser pior do que o Carille naquela oportunidade. Fez tudo errado. Então o Santos quer garantir um outro treinador antes de mandar o Caixinha embora. É só por isso que o Caixinha não foi mandado embora ainda. A minha informação é essa. O Santos vai negociar com esses treinadores. Vocês sabem que o Santos tem 3 treinadores preferidos, que são Dorival Júnior, Tite e Sampaoli. O Santos quer um treinador de peso, o Santos entende que tem um elenco para produzir mais, o Santos sabe que vai ter que gastar com esse treinador, o Santos sabe que vai ter que gastar com a multa do Caixinha, mas vai tentar parcelar, vai tentar negociar com o treinador. E mesmo que o treinador não queira negociar, eu não sei quais são os termos de contrato nesse sentido, mas técnico não rende transfer ban, então a gente sabe muito bem como funciona o futebol, passa pro próximo, deixa e o cara que acione na justiça. Teve uma época que o Santos ficou devendo 7 técnicos, sei que não é o ideal, mas hoje o Santos se encontra num nível de desespero. O Santos entrou no Campeonato Brasileiro, em 3 jogos fez apenas 1 ponto. Antes de entrar nos pormenores, gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para não perder nada e se tornasse membro. Ontem a gente bateu o recorde aqui na live de simultâneos, foram 6.700 pessoas desde que eu entrei, né? Talvez antes da minha entrada tenha tido mais, mas desde que eu entrei foi o recorde e a gente teve pouquíssimos novos membros. Se você puder nos ajudar, você tem exclusividade aqui no grupo do Telegram, que é um grupo de santistas que a gente troca ideias sobre o Santos o dia inteiro. Temos conteúdos exclusivos toda semana, como vídeos e lives, então é muito importante que você nos ajude a manter o canal tornando-se membro, tá bom? Então é isso, sim. O Santos perdeu o jogo e a diretoria perdeu a paciência com o Caixinha. Eu falei bastante sobre o jogo ontem, achei que a postura do Santos, pelo menos em nível de competição, de ganhar duelos, de brigar, de tentar jogar, de correr o tempo todo, foi interessante, mas foi um time taticamente muito bagunçado, um time estrategicamente que não sabia o que queria em momento nenhum do jogo, e muito pouco, né, para o Santos que volta para a Série A, quer deixar uma outra impressão, um time que mal consegue passar do meio de campo. Hoje saiu um mapa de calor, hoje na verdade ontem saiu, mas eu fui reparar só hoje, nos principais aplicativos que você vê por aí de estatística de futebol, e você consegue ver 2 clarões do Santos do lado esquerdo, que são aonde mostra que o Santos pisou mais. O lado direito completamente despovoado, o Santos não ataca pelo lado direito. Quem joga pelo lado direito do Santos passa fome. É impressionante como o Santos hoje é um time penso, um time sem estratégia, um time que não tem uma cara, um time que não tem padrão para atacar e não tem padrão para se defender. É um time que quando se propõe a se defender e abaixa suas linhas, se defende mal,
tanto que depois de virar o placar contra o Bahia, não conseguiu segurar o placar por mais de 5 minutos. Um time que não consegue hoje, não tem padrão para atacar, um time penso pelo lado esquerdo, um time que repete o esquema desde que o treinador chegou, um time que não tem variação nem tática e não tem variação em, por exemplo, posicionamento de jogadores. Não tem uma coisa nova, não tem, vou descobrir esse jogador numa posição diferente. A única coisa que ele tentou no Campeonato Paulista e que para aquele nível de jogo deu certo foi o bom tempo como camisa 8, mas fora isso, nunca tentou de repente um Guilherme jogando de 9 para tentar atacar os espaços, nunca tentou, por exemplo, o Neymar jogando mais à esquerda, como falso ponta, nunca tentou o Neymar como falso 9 para que ele não tenha que marcar ninguém, você tem uma sustentação de meio de campo atrás, entendeu? Nunca tentou nada de novo, é um caixinha que tudo que ele prepara para o jogo, o adversário já conhece, já sabe, porque são os padrões do Santos desde que o Santos iniciou a temporada no Campeonato Paulista, e uma temporada até aqui muito ruim. O Campeonato Paulista muito ruim, que o Santos só se classifica, é verdade, porque o grupo era o pior grupo em termos de pontos do campeonato inteiro. Teve time, por exemplo, a Ponte Preta, que não se classificou na última rodada, que tinha muito mais pontos do que o Santos. Porque o Campeonato Paulista é assim, o regulamento é assim. Então o Santos foi muito mal na primeira fase do Campeonato Paulista. No mata-mata, perdeu um jogo jogando absolutamente nada contra o Corinthians. O amistoso eu não considero contra o Curitiba, com todo respeito. Um amistoso não pode ser parâmetro. E aí o Santos vem para o Campeonato Brasileiro. Tem 3 adversários, sim, difíceis. Mas o Bahia, em casa, com os titulares ontem, não ganhou do Mirassol. Não ganhou do Mirassol. E o Santos foi incapaz de ganhar do Bahia em casa. O Santos perde para o Vasco da maneira como perdeu, jogando bem o primeiro tempo. E no segundo tempo se perdendo completamente. E ontem o Santos não conseguiu fazer o Fábio fazer uma única defesa no jogo. Assim, a postura ofensiva do Santos foi nula. Claro, eu acho que algumas correções foram feitas em termos de posicionamento. Questão do Léo Godoy, dele ter tentado fazer o lateral ser mais lateral e menos ponta, ter menos campo para cobrir, alguns ajustes que eram necessários, mas que fez com que o Santos apenas se defendesse um pouco melhor. O Santos não criou absolutamente nada, é um time absolutamente sem padrão, e quando você olha para o técnico à beira do campo, ele está assim, ó, braço cruzado e olhando o jogo. Você não vê ele chamando a atenção de ninguém, você não vê ele corrigindo alguma coisa, as substituições você não vê fazer efeito, muito pelo contrário. Geralmente as substituições do Santos fazem um efeito negativo para o time, pioram o time. Não foi o caso de ontem porque tinha muitos bons talentos no banco, mas geralmente tem costumado ser assim, uma leitura tática péssima. E eu repito aqui, eu já falei isso várias vezes, o Caixinha nunca foi treinador para o Santos. Brigaram comigo, tentaram me cancelar no Twitter quando o Caixinha foi contratado. Eu, o Sormani, talvez sejamos um dos poucos que desde o início falou, meu amigo do céu, Caixinha... Um técnico que quase caiu com o Bragantino no ano passado, de repente virou a solução dos problemas para o Santos, e a torcida, nossa senhora, pelo menos essa torcida de Twitter, não vamos generalizar, nossa, quase gozando vendo o Caixinha. Não, porque ele é estudioso, olha aqui os vídeos e que não sei o quê. E a gente tentou dar uma chance, porque a gente torce para o Santos, eu não vou ficar aqui torcendo contra, pelo contrário, não vou ficar aqui também torcendo para estar certo e tá todo mundo errado, não. Acho até que, por exemplo, quando eu peço a demissão do Caixinha com poucos jogos, por conta da minha visão do que é o Caixinha como treinador, eu me equivoquei, não porque o trabalho fosse bom, mas porque eu acho que a gente tem que ter paciência com qualquer que seja o técnico. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um vídeo mais para frente desses 3 nomes, o que eu faria, o que eu não faria. Mas vamos imaginar que o Santos traga o Dorival, que eu já adianto que é o técnico que eu menos gostaria de ver desses 3 no Santos. Eu não posso, só porque eu não quero o Dorival, com 3 jogos, o Santos eventualmente mal, pedir a cabeça do Dorival. É canalice. Qualquer que seja o técnico, ainda que eu não goste, a gente tem que dar um mínimo de tempo. A questão é, o tempo do Caixinha foi o suficiente? Ele teve várias semanas livres, né? E a partir de agora ele passa a não tê-las. E o time mostrou nenhuma evolução. O Edu falou em involução ontem. Eu não vejo nem um pouco de involução. Eu vejo uma manutenção, um padrão, que é isso desde o começo da temporada. O Santos foi incapaz de evoluir. Um treinador que nunca trabalhou no seu próprio país, não tem prestígio nenhum dentro do seu próprio país, mas tem aqui no Brasil, sendo que o último ano brigou para não cair com um time que, vamos combinar, o investimento não é baixo.
como é o Red Bull Bragantino. Não é time para brigar para não cair, dado o seu nível de investimento. E brigou. E talvez tivesse caído se o Caixinha tivesse se perpetuado no poder ali. Teve, né, aquele documentário do Sport TV, que os jogadores falam isso abertamente, que o time teria caído se não mandasse o Caixinha embora. Então, realmente, assim, é um técnico muito abaixo da expectativa, um técnico que foi contratado no desespero, porque o Santos havia tentado outros 2 nomes na frente. Vamos lembrar que o Luiz Castro, na cabeça do Marcelo Teixeira, estava próximo, porque o seu auxiliar foi visitar o CT. E depois o Santos negociou por 1 mês com o Gustavo Quinteiros, que também vem fazendo um trabalho muito decepcionante no Grêmio. Ontem eu assisti o jogo do Grêmio e Flamengo e foi um horror tático, um horror também anímico, um time estático, um time que joga nesse mesmo esquema do Santos, com 3 atacantes, 3 meio-campistas e não cria nada, um time que, assim, morto em campo, tem uma marcação que é um pouco diferente, uma marcação que tenta ser um pouco individual, com encaixes, tem dado muito errado, isso no Brasil é muito difícil dar certo. Ontem foi completamente envolvido pelo Flamengo, com 3 minutos estava perdendo o jogo e não teve em momento nenhum chance na partida. Foi um jogo muito, muito fraco em casa contra o Flamengo. A gente sabe que é o Flamengo, que o Flamengo é forte, mas o Grêmio em casa não pode ser uma presa tão fácil como foi ontem. O trabalho é horroroso. E depois aí, na contratação do Pedro Martins, o Santos foi atrás do Caixinha, que era o técnico do Pedro Martins. Pedro Martins disse que o Caixinha é o cara que vai fazer o Santos jogar ofensivamente, vai mudar a cultura do clube, etc. E a gente não viu isso. Nos jogos que a gente viu o Santos tentando ser mais ofensivo, muitas vezes é um time kamikaze que oferece o contra-ataque a todo momento para o adversário. Se você for ver o primeiro gol do Bahia na Vila Belmiro, é um gol de time que é muito ofensivo, mas que não sabe ser ofensivo. Um contra-ataque que o cara pega uma bola no meio de campo e sai na cara do goleiro com a linha lá em cima. O Santos não tem jogadores para jogar dessa maneira. O Santos teria que ter contratado, quando o Santos monta o elenco, o Santos teria que ter contratado um técnico para jogar nas características do elenco que tem. O Santos não tem um time com característica de marcar em bloco alto. Por que não tem característica de marcar em bloco alto? Porque o Tiquinho não é um marcador de pressão, porque o Neymar, quando for titular, não é um marcador de pressão. O Santos não tem, vai jogar com o Rolézer ou Soteldo na direita, não são marcadores de pressão. O Guilherme talvez seja um pouco, mas eu não vejo o Guilherme como titular. Né? E o Santos tem uma zaga lenta, com Zé Ivaldo e Gil, que não podem jogar lá em cima. Não podem. O Santos não oferece características hoje para o elenco do Caixinha para ele jogar dessa forma. Só que como o Caixinha é um treinador de uma nota só, tanto no esquema como no que ele acredita de futebol, ele vai tentar fazer com que esse estilo de jogo dê certo acima de tudo. Ele tem errado. Ontem ele até fez diferente. Ele tentou baixar um pouco mais a linha, mas ele também não conseguiu ser capaz de fazer o time jogar em contra-ataque. Ele também não conseguiu ser capaz de fazer o time atuar pelos 2 lados. Ele não conseguiu fazer capaz de que o Santos construísse absolutamente nada. É um time que não tem mecanismos de ataque, não tem jogadas ensaiadas, não tem nada. E sim, 3 meses de trabalho é muito pouco. Fundamentalmente no futebol é muito pouco para se cobrar, mas eu já vi muitos trabalhos de 3 meses que tinha muito mais coisa, com menos tempo para se trabalhar do que o Caixinha. Então, me parece que realmente chegou o fim da linha, muito pouco provável que isso mude. Repito, uma vitória contra o Atlético Mineiro, se o Santos não conseguir fechar com nenhum treinador até quarta, pode tornar isso um pouco diferente, mas a verdade é que é muito pouco. É muito pouco e então, independentemente da vitória ou da derrota, eu acho que o Santos não poderia depender do resultado do Fluminense para tomar uma atitude, tampouco do resultado do Atlético Mineiro para tomar um rumo. Eu acho que o Santos tem que ter uma convicção. E aí, assim, se a convicção da diretoria é manter o Caixinha até o Mundial, cara, assim, independente do resultado, mantém. E se a convicção da diretoria é demitir o Caixinha, não adianta ganhar do Atlético Mineiro e manter o cara. Não pode, o Santos não pode ficar refém só do último resultado. O Santos tem que ter alguma convicção no seu departamento de futebol, na sua diretoria. E me parece hoje que vem se caminhando para uma convicção da saída do Caixinha. E a partir do momento que vem se encaminhando para uma convicção na saída do Caixinha, dado esse nível de apresentação da equipe, me parece que já não tem mais clima mesmo para continuar. A entrevista do Caixinha ontem é sintomática, né? Dizendo que o time foi completamente diferente do que o treinou. Claro, treinou contra um time de Série B, Série C, sei lá.
E aí você vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, é completamente diferente, a postura vai ser outra e tudo mais, mas ainda assim ele reclamou da postura do time, que nada que ele combinou deu certo. Então assim, os jogadores não estão mais ouvindo o treinador, ele perdeu a ascensão sobre os jogadores, e aí fica muito complicada a manutenção. Vamos ver o que vai acontecer, a gente está bastante atento, qualquer novidade com relação ao futuro do treinador, a gente volta por aqui para informar, para comentar. Nosso canal não é só de informação, é de opinião também, como vocês puderam ver ao longo do vídeo aí, quem é novo aqui. Então, fique com a gente, porque estamos bastante atentos com relação a essa semana, uma semana difícil, Atlético Mineiro e São Paulo, uma semana bem complicada para o Santos, que tem enfrentado uma sequência difícil, dura no Brasileiro, mas que faz parte, o Brasileiro é isso, e o Santos precisa se mexer, o Santos precisa pontuar, porque senão vai ser a briga que a gente conhece sempre. E aí, meu amigo, olha, pode ser eventualmente perigoso num segundo turno. E imagino que sem Neymar, porque se o time se postar a esse papel, eu duvido muito que o Neymar fique, tá bom? Então, quero saber o que você pensa sobre isso. O que você pensa? Comenta aí, você acha que o Caixinha vai ficar, vai sair, vai comandar o time contra o Atlético, o Santos vai conseguir algo antes? Fica à vontade para comentar, deixa seu like, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.